Beleza? Bom, nesse vídeo daqui eu vou explicar um pouquinho sobre esse moço daqui. Mas o vídeo não é só sobre ele, vai ser sobre os caminhos dos personagens e a diferença entre dois específicos, que é o de caça e o de erudição. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu vi muita gente comparando o Jiguan de forma errônea com a Cilly, comparando os dois danos que os personagens causam. Que apesar dos dois serem 2 DPS, eles são 2 DPS diferentes nesse jogo. Não é porque um personagem é DPS nesse jogo que ele vai ter exatamente a mesma função que outro DPS. Eu vou explicar isso agora, o porquê. Aqui no canto superior direito, a gente vê o elemento do personagem. E aqui embaixo, a gente vê o caminho dele. Os caminhos nesse jogo são basicamente como se fossem as classes de RPG. Não tem, quando você joga em RPG, você vai ter lá um clérigo, um guerreiro, um ladino para escolher. Basicamente aqui vai ser como se fossem as classes. Isso é o que a gente chama de caminhos. Aí a gente tem erudição, destruição, caça, harmonia, inexistência, preservação e abundância. Beleza. O caminho do Jiguan é o caminho de erudição. Tá aqui a definição do caminho, 2 linhas, muito fácil de entender. Causa poderoso dano a vários alvos, a melhor maneira de causar dano a grupos de inimigos. Pronto. Definiu aqui muito bem. Ou seja, o objetivo desse caminho daqui é causar dano em área. O caminho da Cilly é o caminho de caça. E aqui a gente vê a definição do caminho de caça, que é o caminho do Danheng. Eu não tenho a Cilly, tá, galera? Mas eu tenho amigos que têm a Cilly. Depois a gente vai mais aprofundado. Aí, o que acontece? Aqui está definido. Causa uma quantidade extraordinária de dano a um único alvo. A melhor maneira de causar dano a inimigos de elite. Aqui a gente vê a principal diferença. O Jiguan, o caminho dele é focado em causar dano em área. O da Cilly é focado em causar dano único. Em outras palavras, é óbvio que o dano da Cilly alvo único vai ser maior do que o desse moço daqui na maioria das vezes. É óbvio, porque o caminho dos dois é diferente. O caminho da Cilly é focado nisso. E exatamente por esse motivo que não tem sentido comparar o dano que os dois causam para falar que um é melhor do que o outro, sendo que os dois fazem a função deles muito bem. Por que eu acho que as pessoas comparam muito? É por causa da passiva desse moço daqui. Vou mostrar aqui. Astros. Prana extirpado. Essa passiva daqui é um a mais pro Jing, considerando que ele é um boneco de erudição. Eu vou explicar por quê. Invoca o Senhor dos Raios no início da batalha. O Senhor dos Raios tem 60 de velocidade base e 3 golpes por ação base. Quando o Senhor dos Raios age, seus golpes são considerados ataques extras, com cada golpe de Senhor dos Raios causando dano de raio igual a 57% do ataque de Jiguan em um único inimigo aleatório. Inimigos adjacentes a ele também recebem dano de raio igual a 25% do dano causado no inimigo alvo. Os golpes por ação do Senhor dos Raios podem atingir o máximo de 10. Toda vez em que os golpes por ação do Senhor dos Raios aumentem 1, a sua velocidade também aumenta em 10. No fim da ação do Senhor dos Raios, a sua velocidade dos golpes voltam aos valores bases. Quando o Jiguan é derrubado, o Senhor dos Raios desaparecerá. Quando o Jiguan é afetado por penalidade de controles, o Senhor dos Raios será incapaz de agir. Basicamente, em resumo aqui, é que o Jiguan, ele adiciona um novo membro à equipe, que é o Senhor dos Raios. Esse Senhor dos Raios você não controla, ele escolhe um alvo aleatório para golpear. E o Jiguan, as habilidades daqui são baseadas em dar mais stacks para esse Senhor dos Raios. Ele começa com 3 e pode ir até 10. Para cada stack, no caso no nível da minha habilidade aqui, tá nível 8, ele vai ganhar 57% a mais de dano. No máximo, no meu caso, no máximo aqui, no nível 8, ele vai poder ir até 570% de dano em um alvo único, e os outros tomam 25% desse dano.
Só que o que acontece? O meu específico tem um C1, então no caso não seria 25%, seria 50% nos adjacentes, tá ligado? Mas a gente não vai considerar isso por agora. O que é que acontece? Por causa dessa habilidade daqui, mesmo o Dig-1 sendo do caminho de erudição, ele consegue causar uma grande quantidade de dano em área. De dano em área não, de dano em alvo único. Porque o multiplicador dessa skill daqui parece, se tu olhar por cima, parece que não é muito alto. Mas se tu multiplicar esse 57 daqui pelos 10 stacks, que é o correto a se fazer, é que é de 70% de dano em alvo único. Isso daqui se aproxima muito de um personagem de caça. Basicamente, eu acho que é um dos motivos do porquê algumas pessoas comparam o Dig-1 com o Acili. Porque ele também causa muito dano em um alvo único, apesar de ser de erudição. Só que o foco dele não é esse. Apesar de ter essa habilidade daqui. Isso daqui eu considero mais um a mais do Ding do que o foco dele. Pelo motivo do caminho dele próprio de estar que o foco dos personagens desse caminho é causar dano em área. Ele faz isso muito bem. Tanto com a ult dele, tanto com o Senhor dos Raios. Independente de onde o Senhor dos Raios bater, ele vai causar muito dano em área. Que é a proposta do que eles fazem. A proposta da Cilly é causar dano em alvo único. Apesar dela resetar a skill, ela reseta a skill após matar um alvo específico. Que algumas pessoas podem argumentar que isso daí também seria equivalente a causar dano em área, só que esse reset dela só acontece quando mata o personagem. E nem sempre a Cilly de alguém vai matar o personagem, especialmente no Abismo Roxo. No nível do jogo que a gente tá, se tu dizer que a tua Cilly tá matando todo mundo no Abismo Roxo, tu tá mentindo, tá? A não ser que tu seja caster pra caralho, aí é outra história. Mas o que acontece? Basicamente eu vi algumas pessoas comparando um Dig-1 com a Cilly na questão do dano que eles causam. Sendo que é óbvio, por causa do caminho do Dig-1, ele vai causar menos dano em alvo único na maioria das vezes. Tem algumas vezes que alguns Dig-1s, depende de como os caras estão buildando os personagens deles, vai causar mais dano do que algumas Cillies. Mas isso daí tudo depende da build de como o cara tá naquele momento. Ah, outra coisa. Você não pode pegar e comparar o personagem baseado no universo simulado, porque no universo simulado tem os buffs. Quando for fazer análise de comparação de personagem, o ideal é comparar fora dele. Tá certo que alguns personagens se beneficiam mais de uns buffs do universo simulado que outros, mas o personagem seco em si, eu acredito que deve ser comparado fora de lá. Por esse motivo, eu vou fazer o showcasezinho aqui do meu. Vocês podem ver os status aqui do meu. Ele tá fortinho até. Consegui colocar uns status bons nele. Consegui umas relíquias da hora. Considero o meu um pouco acima da média, já que o meu tem um cone e tá sem um, né? Por isso eu acredito que o potencial do meu esteja bem apto para um teste. Bem apto para uma demonstração do que de uma buildado pode fazer. Depois eu vou pegar uma Cilly buildada aqui de um amigo e comparar os danos. Eu ainda não testei, estou fazendo esse vídeo daqui na surpresa mesmo. É o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Aí a gente vai ver os danos juntos. Muito provavelmente a Cilly do meu amigo vai bater muito mais, justamente por causa do caminho dela, mas isso aí a gente vai ver agora. Basicamente isso. Ah, outra coisa. O dano que o Dig-1 causa é muito inconstante, porque como cada... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque como cada porrada do Senhor dos Raios é individual, cada uma tem uma chance individual de critar. Por exemplo, mesmo que o meu tenha 63% de dano, de chance crítica, aqui ó, 63,5% de chance crítica, não quer dizer que todas as porradas vão critar sim ou critar também. Exemplo, uma tem 63% de chance de critar, vai critar, beleza. Aí a outra passa. Essa daí também vai ter 63% de chance de critar. A próxima, subsequente, pode não critar, entendeu? Aí por isso que o dano dele oscila muito. Tem hora que ele dá 30k, tem hora que ele dá 40k, tem hora que ele dá 50k.
Por isso que não dá pra dizer exatamente. Eu posso dizer a média de dano que o meu dá. O meu dá uns 30k de média. Isso sem buff. Depois a gente vai ver com o buff. Primeiro bora fazer o teste aqui, sem buff nenhum. Eu vou buffar com a Tingon. Só vou aumentar os stacks dele. Usar a Bruna pra puxar ele aqui, dar um stack extra. Não vou considerar o buff da Bruna nem pra ult. Pronto. Vou até desacelerar aqui o tempo do jogo. E bora ver o Senhor dos Olhos batendo. Aí, tá vendo? 31k. Tem hora que dá 40k, mas isso quando mais golpes acabam gritando. Entenderam? Claro, que com buff daria mais. Bora ver quanto é que dá com o buff agora. Ah, lembrando, eu vou fazer aqui com o buff, só que o buff da perícia normal da Bronha, ela não conta pro Senhor dos Raios. Por que acontece? O buff da perícia normal da Bronha só conta pra uma rodada. E como o Senhor dos Raios ataca depois do Ding, ele não se beneficia desse buff. Usa a Bronha no time mais pra pegar stack extra pro Diguan e mais pra buffar na ultimate dela do que utilizando a perícia pra buffar ele em si. Aqui, ó. Uma rodada de ação é equivalente a um turno, cara. Tenha em mente isso. Vou usar aqui. Vou buffar a Tingon. Vou buffar o Jin com a Tingon, no caso. Beleza. Vou usar a perícia dele aqui pra destacar. Puxo o turno dele de novo com a Bronha. Ele aqui tá buffado. A ult dele vai causar mais dano. Olha aí, ó. Antes a ult dele causou 10k. Agora causou 22. Viu a diferença? Beleza, bora ver quanto é que o Senhor dos Raios vai bater agora, que é o principal dano dele. Desacelera, pra gente ver o dano direitinho. Pronto, beirou 50k. Pela minha experiência com os buffs da Tingun, só com as buffs da Tingun, da ultimate dela e da perícia normal, aumenta em 10k. Que eu tinha feito o teste na outra vez, só que tava muito barulheiro aqui em casa. E acabei regravando esse vídeo. Só que aqui eu acredito que se não tivesse buffado eu teria dado os 40k. Porque os buffs dão mais ou menos uns 10k pelas minhas contas. Eu posso até ver depois se vocês quiserem, mas basicamente essa margem daí mesmo. Bom, é o dano alto até para personagem de erudição. E o que é que a gente vê daí? O caminho de erudição é focado em causar muito dano em muitos alvos. Então ele não precisa causar todo esse dano em um alvo único. O Jingle não precisava estar causando esse dano todo. Isso daí é um a mais do personagem. Do mesmo jeito que se um personagem de caça causar muito mais dano do que ele, não significa necessariamente que esse personagem de caça seja melhor do que o Jingle. Porque é foco da caça causar mais dano em alvo único. Entendeu? Tô entendendo meu ponto? Esse dano do caralho em alvo único que o Jingle causa é mais, pra se aproximar de um personagem de caça, é mais um a mais dele, considerando o caminho dele de erudição, do que ele é focado. O próprio caminho dele, o próprio jogo tá falando pra gente que o personagem de erudição é focado pra causar dano em área. Então, tipo, por isso que eu não acho muito sentido comparar a Ciri em qualidade com o Jingle, considerando o dano que os dois dão. Porque até o dano que os dois dão é diferente. Pronto, essa Ciri daqui tá muito forte. Eu acho que vai bater mais do que o meu Jingle. Até o dano crítico dela tá mais forte que o meu Jingle, mas bora ver. Não vou estar considerando isso. Acho que de qualquer jeito ela tá batendo mais. Bora pegar esse daqui de exemplo também. Bora lá. O meu deu 50k buffado e 30k debuffado. Bora ver quanto é que essa daqui vai dar.
Só tem que encher a energia dela antes, porque... Os bonecos que tu pega já vem com energia zerada de amigo. Vamos puxar o turno dela. Agora bora ver o dano que ela vai dar. Tomara que crite dessa vez. Olha aí. Deu muito mais dano. 71k de dano. É o que eu falo. O Digan se aproxima de dano de personagem de caça, mas não bate. Tá certo que a dele tá com dano crítico maior, só que mesmo se não tivesse, o dano seria maior mesmo. Só que não quer dizer que a Cilly é mais forte do que o Jing por isso. Justamente pelo fato de que a proposta do Jing não é causar dano em algo único. A proposta do caminho dele é causar dano em vários alvos. O dano do caralho que ele causa em algo único é justamente o a mais dele. O que é que acontece aqui? A Cilly tá sem nenhum buff. Tá só com o efeito de revigoramento, que não vai afetar nada o dano dela aqui. Sabe, só tá com um buff de velocidade. Beleza. A gente pega. E sim, eu sei que a Cilly escala com velocidade, só que... diante da diferença de poder da Cilly do cara e do meu Jing, eu não tô vendo essa diferença toda não. Tomara que crite dessa vez, bora ver. Gritou, olha aí, 40 mil. O personagem dela bufada não, debufada, dá 10k de dano a mais do que o meu Jing debufado. E 10k a menos do que o meu Jing bufado. Basicamente tu vê que a gente pode ver aqui que o Jing se aproxima do dano de personagem de caça. Só que, claro, quando o personagem de caça está bufado, ele vai dar muito mais dano por causa de como a matemática funciona. Quanto maior a porra de um número, maior a porcentagem, mais dessa porcentagem vai ser aumentada. Mais desse número fixo vai ser aumentado pela porcentagem, no caso. Então, basicamente, não tem pra onde correr. Personagem de caça sempre vai causar mais dano do que personagem de erudição. Em alvo único, no caso, porque quando se trata de múltiplos alvos é outro bagulho. Parece um bagulho simples, só que eu vi muita gente comparando e achei muito errado isso. Porque não é justo pra nenhum dos dois personagens. Porque, tipo, se for comparar o dano que a Cilly causa em alvo único com o dano que o Jing causa em alvo único, teria que comparar o dano que a Cilly causa em múltiplos alvos. E se a gente for entrar nesse mérito, o Jing vai causar muito mais dano. Porque a questão da ult dele, a perícia, e somado com o seu outro ainda. Então por isso que não faz sentido essa comparação. Porque se a gente for entrar nesse mérito, o Jing no final das contas vai causar muito mais dano que a Cilly, se a gente tivesse só falando de número. Agora, em questão de algo fixo, é óbvio que a Cilly vai causar mais dano em algo único, justamente pelo caminho dela. Eu vi algumas pessoas também dizendo que o Jing é um personagem muito caro de buildar e tal. Eu concordo que ele seja um pouco mais complicado de buildar do que a Cilly, que funciona em qualquer time. O Jing tem que ter pelo menos algum buffzinho pra facilitar ele dar o stack, pelo menos no time 1. Isso se tu não usar a bota de velocidade pra ele, que já resolve o problema. Porque ele vai agir 2 vezes antes do seu agir. Só que, o que acontece? O Jing funciona muito bem sem o cone dele também. Óbvio que o Jing sem o cone vai dar muito menos dano. Só que ainda vai estar cumprindo o papel de erudição dele. Vai estar limpando as coisas. Vai estar limpando Minion. Que é esse papel de inimigo de erudição. Que esse é o papel de personagem de erudição. O papel de personagem de erudição não é causar 70, 100, a 150k de dano em boss. Não, é simplesmente causar muito dano e múltiplos alvos ao mesmo tempo. E isso o Jing faz com maestria. Tanto é, para provar meu ponto, eu vou pegar um Jing nível 70 sem um cone aqui. O do Cronos, ele tá sem um cone, só que... O que é que acontece? A chance de crítico dele tá baixa. E quando a chance de crítico do Jing tá baixa, pesa mais pro lado do Jing do que pro lado da Cilly. Porque
apesar de cada um dos stacks dele ser um golpe diferente, vai ter muito menos chance dos stacks gritar. Aí a Silo vai acabar causando mais dano de forma mais... como é que eu posso dizer? De forma mais consistente. Então, se eu pegar aqui esse Digimon aqui que está com 25% de chance crítica e atingir 10 stacks com ele, basicamente ele não vai dar todo o potencial de dano dele, que é o dano crítico dele. Ele tá com 2.000 de ataque, 25% de chance crítica, dano crítico 117 mil. Primeiro seus buffs, sabe quanto de dano ele vai dar. Vou desacelerar. Bora ver quanto de dano no nosso Digimon Syncone vai dar. 10k. Só que podia ter dado mais. Por conta que a chance de crítico desse Digimon aqui não está estabilizada, como eu disse. Então, se botar uns 50%, vai acabar dando mais, porque alguns hits ali acabaram no critando. Mas até pra personagem de erudição, 10k de dano em um alvo único é coisa pra caralho. Pô, se tu botar uma Serval pra dar dano... Se tu botar uma Serval e conseguir dar 10k de dano em alvo único nela, ela tá muito forte. E tipo, o dano do Jin, como eu disse, não é só do Senhor dos Raios, é da ult e da perícia dele. Então, se a gente somar tudo, vai estar dando mais do que isso. Então sim, vale a pena pegar ele mesmo sem um cone. Enfim, agora vamos ver aqui como é que o Jing do cara sem cone vai bater com os buffs. Ele vai bater um pouco mais, só que, como eu disse antes, pela chance de crítico dele não estar estabilizada, ele vai perder muito dano. De novo aqui para vocês verem, aqui ó, detalhes, 25% de chance crítica. De novo, eu vou cortar o vídeo até atingir os 10 stacks. Beleza, assim o dano vai ser seco. Eu vou buffar o Jing e a gente vai ver quanto de dano vai dar. Beleza, vai lá. O Jing sem cone buffado. 14k. Vocês viram? Aumentou mais ou menos uns 15, uns 5k. 5k mais ou menos ali. Mas como eu disse, essa chance de crítico dele não tá totalmente estabilizada. Se tivesse estabilizada, teria dando mais dano. Porque aí mais golpes teriam critado. 25% de chance de crítico é muito pouco. Isso pra qualquer personagem no caso. Pra Cilly, pra Clara. Pra qualquer DPS é bom deixar a chance de crítico equilibrada com o dano crítico. Óbvio que quando tiver acima de 50% pode zaralhar no dano crítico, mas se esse não for o caso é bom dar uma atençãozinha à chance de crítico, senão vai acontecer o que a gente tá vendo aqui. Bom, basicamente foi isso, galera. Eu quis mostrar aqui basicamente a diferença da Cilly com o Jing, porque vi muita gente comparando ele de forma errada. Uma personagem de erudição que causa dano em área, outra personagem de caça que causa dano em alvo único. Então, obviamente, o que causa dano em alvo único vai ser muito melhor contra boss na maioria das vezes. Tem alguns bosses que o Jing é muito melhor, como por exemplo aquele boss gordão que invoca bicho explosivo. Se tu não matar esses bichos explosivos a tempo, eles te fodem. E lá no universo simulado... No universo simulado não, no Abismo Roxo eles enchem muito o saco porque tem muita vida. Então o Jing consegue se sair, na minha opinião, o Jing consegue se sair melhor nesse tipo de boss do que a Cilly, por causa muito dano em área. Mas claro, isso é a minha opinião. Fique à vontade para dar a opinião de vocês nos comentários. Com toda a educação possível. Com toda a educação possível.
porque quanto menos toxicidade na comunidade, melhor, né? Enfim, espero que tenha gostado do meu primeiro vídeo. Eu sei que a qualidade não tá boa, mas é o que tem pra hoje. Enfim, valeu, falou, tchau.